Existe uma floresta mais antiga do que a Amazónia. Embora tenha sido descoberta por europeus há séculos, ainda guarda muitos segredos. Um grande número de animais desta floresta só existe aqui. Muito da sua vida permanece envolto em mistério. E dentro do abraço verdejante da floresta fica uma das maravilhas do mundo. A Mata Atlântica estende-se por milhares de quilómetros ao longo da costa do Brasil, do sul temperado ao norte tropical. A partir da costa, a floresta estende-se 600 quilómetros para o interior, criando uma vasta gama de habitats. Há florestas tropicais nas terras baixas, íngremes bosques montanhosos e áreas abertas de rochas e ervas. Nos últimos 500 anos, a maior parte da Mata Atlântica foi convertida em pastagens e terrenos agrícolas. Mas as bolsas que restam da floresta ainda sustentam animais extraordinários que só aqui existem. Alguns podem passar a vida toda nas copas das árvores. Partilham a floresta com uma série desconcertante de outros animais. São os muitos habitats da Mata Atlântica que produziram uma rica variedade de plantas, por sua vez sustentam uma vasta gama de animais. Um caleidoscópio de borboletas. Quase 1000 espécies de aves, mais do que em toda a Europa. Enquanto os muriquis ou macacos aranhas lanudos habitam o dossel florestal, outros macacos vivem em camadas complexas de ramos mais abaixo. Os saguins, os macacos capuchinhos, vivem a par dos muriquis, cada um adaptado à sua parte desta floresta complexa e variada. Ao invés de outros macacos da floresta que possuem hierarquias, os muriquis vivem numa sociedade mais igualitária, que em paz é mantida através de toques, abraços e carícias reconfortantes. Os macacos vivem em grupos em que os machos são a miúdo aparentados e os irmãos formam vínculos fortes. Mas o vínculo mais forte é o que une mãe e filhos. Os muruquis estão muito bem adaptados à vida nas árvores. As mãos são grandes e a cauda é preensil, capaz de agarrar bem, como uma mão extra, à medida que se deslocam pelas copas. Os machos e respectivas progenitoras e os irmãos mais novos vivem em harmonia no dossel florestal. Mas por que é que os muruquis são tão amáveis? Ainda é um enigma, como aliás tanta coisa nesta floresta.
não são só macacos os residentes ímpares da Mata Atlântica. Muitas aves da floresta não existem em mais lugar nenhum. A maioria depende da floresta. Por exemplo, o manequim azul leva uma vida social muito diferente da dos muriquis. Os machos são esplendidamente coloridos, ao passo que a fêmea é de um azeitona mais discreto. Mas quando a fêmea chega a um ramo em particular, logo se reúne um grupo de machos. A sua exibição de dança desta vez não foi suficiente. São as riquezas da Mata Atlântica, sobretudo a grande oferta de frutos, que permitem aos manequins machos passar tantas horas por dia a dançar. Mesmo sem uma fêmea, os machos reúnem-se para treinar as suas rotinas de dança. Estes machos não são parentes, mas no entanto trabalham em equipa. Só um esforço bem coordenado impressionará uma fêmea. Sem uma boa exibição da equipa, nenhuma destas aves terá hipótese de acasalar. Os manequins estão disseminados por toda a Mata Atlântica, vivendo frequentemente onde a floresta faz fronteira com outros habitats, tais como pântanos e pradarias. E a floresta que se estende ao longo de pântanos e cursos de água é o habitat preferido do cão-vinagre. Este, um dos membros mais pequenos da família dos canídeos, é extremamente raro e sabe-se muito pouco sobre o seu comportamento. O que sabemos é que ele é muitíssimo social, tal como muitos seres da Mata Atlântica. Nos grupos de cães-vinagre há sempre um macho e uma fêmea dominantes que conduzem a matilha. Nesta sociedade, são os únicos que procriam. Estes canídeos raros preferem viver perto de água, em particular rios. Muita da água que corre das encostas florestadas para o ocidente junta-se e forma o rio Iguaçu. E cria um dos maiores espetáculos do mundo. As Cataratas do Iguaçu. A água oriunda de mais de 6 milhões de hectares, mais de 1000 toneladas por segundo, despenha-se nestas cataratas, que se estendem por 3 quilómetros e, em alguns pontos, caem de uma altura superior a 80 metros. Contudo, esta torrente embravecida é só mais um habitat da floresta. E os frágeis andorinhões fizeram das cataratas a sua casa. Incrivelmente, atravessam sem dificuldade a cortina de água.
Os andorinhões velhos são especialistas em cataratas. Pernoitam nas paredes a pique ao longo e por detrás das cataratas. Mesmo com quilómetros de falésias, as aves ainda lutam pelos melhores locais de nidificação. Parecem ser naturalmente agressivas. As aves atravessam a cortina de água e lutam por um espaço nas rochas a pique, porque aqui ficam seguras à noite. Os urubus regressam para se empoleirar nas árvores à volta das cataratas. À noite, a floresta não é um lugar seguro. Os muriquis vivem a salvo no alto das árvores e os andorinhões dormem tranquilamente, abrigados pelas cataratas. As cataratas são o eixo da vida dos andorinhões, mas de manhã eles têm de abandonar a segurança do seu lar. Tal como outros andorinhões, são predadores aéreos, passando o dia a voar, capturando os muitos insetos que voam na floresta. Coatis, parentes do mapache, encontram-se em toda a Mata Atlântica e muito para além dela. Ao contrário dos andorinhões, são oportunistas, ajudados por um apuradíssimo sentido do olfato, detectando com o focinho todo o género de insetos e larvas. Os coatis são animais muito sociáveis. As crias nascem num ninho, nas copas, e só com 6 semanas de vida descem para se juntar a outras famílias. Há várias progenitoras e cada uma está atenta a todas as crias. Conduzidas apenas pelo olfato, a curiosidade das crias não tem fim. Neste grupo, os adultos são todos fêmeas. Uma irmandade de apoio, em que as mães dão de mamar às crias umas das outras.
Os coatis são inteligentes, mas as crias têm muito que aprender, incluindo o que constitui alimento e o que não se deve comer. É nestas alturas que é bom ter a mãe e as tias por perto. Os coatis podem coabitar com os manequins, mas na verdade são seres muito diferentes. Enquanto os coatis passam a maior parte do dia em busca de alimento, os manequins estão livres para treinarem. O momento da verdade. Chegou uma fêmea. É rigorosa a hierarquia dos manequins e o macho dominante é muitas vezes o mais velho. Só ele tem hipótese de acasalar. Os outros são só apoiantes. Então, por que dançam quando não têm perspectivas de acasalamento? Não tem outra hipótese, pois nenhuma fêmea acasala com um bailarino solitário. Pelo que todo macho tem de se juntar a um grupo e esperar a sua vez. Pode levar 10 anos a tornar-se a ave dominante. E durante esse tempo, um macho terá dançado milhares e milhares de horas estafantes. O macho dominante põe cubro à exibição. Os outros inclinam-se e ele vai para o poleiro de acasalamento. Esta fêmea não ficou impressionada. Obviamente é preciso mais prática. Portanto, de volta aos treinos. As fêmeas são exigentes por um motivo. São elas que têm todo o trabalho de construção do ninho e da incubação dos ovos. A sua plumagem é mais discreta para reduzir as probabilidades de ser vista. Mas os coatis são especialistas em detectar alimento pelo olfato. E estes generalistas consideram ovos tão aceitáveis como insetos. Os manequins machos e fêmeas levam vidas muito diferentes. Enquanto os machos têm de esperar muitos anos, as fêmeas começam a reproduzir-se quando têm só 1 ano de idade. E precisam, pois muito poucas tentativas de nidificação são coroadas de êxito. Uma fêmea com crias é uma visão rara. Nas copas das árvores, os muriquis progenitores enchem as crias de cuidados durante mais de 2 anos. Estes macacos são tão especializados que nunca abandonam o dossel florestal. Ele fornece-lhes tudo o que precisam. Há folhas e frutos. E quando uma trepadeira floresce, há até o doce néctar. Os muriquis podem ser animais dóceis, mas não do ponto de vista de uma planta. Destroem as suas flores e sem elas a trepadeira não poderá reproduzir-se. O mundo dos muriquis não é o paraíso natural que aparenta ser.
porque o seu habitat na floresta tem vindo a diminuir ao longo dos séculos. Derrubaram-se as árvores para abrir campos para o gado e para o cultivo de café e cana-do-açúcar, culturas tipicamente brasileiras. Mesmo depois do corte das árvores, a Mata Atlântica que sustenta os manequins e os muriquis ainda tem 20.000 espécies de plantas. E essa riqueza em espécies sustenta um enorme número de insetos, incluindo mais de 2.000 espécies de borboletas. As iridescentes borboletas morfo-machos patrulham os cursos de água da floresta tentando afugentar outros machos e atrair uma fêmea. As florestas tropicais podem ter escassez de sais minerais, mas são essenciais no crescimento, pelo que muitas espécies de borboletas se concentram em poças que se evaporam ao longo dos rios. As borboletas sorvem a água mais rica em sais. Concentram o sal no organismo e expelem a água em excesso. O que este grupo de borboletas tem de peculiar é ser constituído só por machos. Dão os sais de presente às fêmeas quando acasalam. Pensa-se que os sais são importantes para o desenvolvimento dos óvulos. Mas o mistério é porque não são as fêmeas a recolher os sais minerais. Os sais poderão ser importantes na reprodução, mas a maioria das borboletas alimenta-se do néctar de flores, como esta bromélia. Esta é uma associação muito antiga e bem-sucedida. As borboletas transferem o pólen e recebem como recompensa o néctar. Mas têm uma fraqueza enquanto mensageiras. Só voam bem com bom tempo. Quando o céu está nublado ou chove, têm de procurar um abrigo. E como grande parte da Mata Atlântica é floresta tropical, tal pode ser um problema para as plantas. Por causa disso, precisam de outros mensageiros, os colibris. Têm temperatura constante e conseguem voar no pior dos temporais. Enquanto as borboletas ficam imobilizadas pelo mau tempo, os colibris transportam o pólen. A mistura de pólen pegajoso e néctar açucarado torna a plumagem da ave amassada e desalinhada. Mas na Mata Atlântica há sempre um curso de água por perto. Os inúmeros colibris que vivem na floresta não são dissuadidos pela chuva frequente. E os cães vinagre também vivem à chuva e na vegetação molhada.
De facto, são quase anfíbios, com pequenas membranas interdigitais para melhor se deslocarem em terrenos moles e molhados. O par dominante marca a posse do seu talhão da floresta. A urina tem um forte cheiro a vinagre, facto que dá um nome a estes canídeos. Não são maiores do que um terrier, mas ao trabalharem em equipa conseguem caçar animais como o coati. Os coatis estão a salvo dos cães vinagre, desde que se mantenham nas árvores. E aqui há alimento, nas bromélias. Ao contrário dos muriquis, os coatis não conseguem saltar de copa para copa. Só há uma saída: descer e de cabeça para baixo. Agora correm mesmo um grande perigo. Para animais generalistas como os coatis, a Mata Atlântica é um lugar muitíssimo complexo. Os coatis juvenis têm muito que aprender sobre predadores e presas. Os inúmeros ribeiros e rios são frequentados por coatis e cães vinagre. Mas o poderoso Iguaçu é o lar dos andorinhões. Eles não só descansam atrás da cortina de água, como também aí nidificam. As pequenas saliências rochosas têm imensa procura. E os andorinhões não usam o mesmo ninho ano após ano, o que significa que novos casais são obrigados a usar localizações menos adequadas. E algumas aves mais novas parecem sentir dificuldade em aspectos básicos da procriação. Aves mais velhas beneficiam da experiência adquirida, mas os andorinhões podem até achar uma transição agressiva. Constroem os ninhos com lama e musgo que recolhem na falésia da própria catarata. A construção de um ninho é uma tarefa complicada e aves inexperientes podem fazer coisas claramente erradas. Chegam até a começar por construir o ninho no dorso do parceiro. Enquanto alguns andorinhões se metem em verdadeiras confusões, com outros a construção prossegue bem.
Após a construção do ninho, um trabalho que suja, as aves tomam um banho bem-vindo graças ao maior chuveiro do mundo. Com penas limpas e bom aspecto, os andorinhões partem em busca de insetos. Os andorinhões reprodutores não parecem incomodados com o constante rugido das cataratas. Mas ali perto, outro ser descobriu uma nova maneira de viver num ambiente ruidoso. A rã das cascatas. Tal como a maioria das rãs, produz vocalizações para atrair parceiros. Mas quando os sons que emite são abafados pelo ruído, o macho tem outra maneira de atrair uma fêmea. Quando não os ouvem, então acenam com as patas e isso talvez dê resultado. Qualquer fêmea o acha de certo irresistível. Acenar com as patas é uma maneira de atrair a atenção. Mas não apenas a de rãs. A muitíssimo venenosa ferro de lança, também conhecida por jararaca. Se a serpente se aproximar demasiado, as rãs usam as patas de modo mais convencional. Rãs e andorinhões, seres especializados que dependem de cursos de água e cataratas, enfrentam um perigo bem real após tempestades e chuva torrencial. Os rios enchem. 7 vezes mais água, 10.000 toneladas por segundo, trovejam nas cataratas. Agora, a localização dos ninhos torna-se crítica. O casal experiente ainda está em segurança. Mas o par mais novo está em apuros. As águas a subir inundaram-lhes o ninho. Está tudo perdido. As aves mais novas voltarão a tentar no ano que vem. A nidificação destas aves tem tudo a ver com a localização. O par mais velho está seguro e seco, mesmo que os dois continuem a bolhar. Os andorinhões dependem da catarata e da floresta circundante. Felizmente, mesmo depois da inundação retroceder, haverá água suficiente para proteger estas aves estranhas e especializadas.
A fonte de toda esta água, a floresta montanhosa, é onde vivem os muriquis. A grande diversidade de árvores, 450 espécies por hectare, significa que há frutos para comer na maior parte do ano. Os muriquis vivem bem seguros na sua fortaleza no alto das árvores, mas mesmo assim a presença do jaguar preocupa-os. Os jaguares são trepadores fortes, mas não estão à altura dos muriquis. Nas ocasiões em que não há frutos, os muriquis comem folhas de uma árvore do género Cecropia. Elas não contêm toxinas, ao contrário de muitas outras plantas da floresta. Mas não estão desprotegidas. É que a Cecropia acomoda nos caules ocos hordas de ferozes formigas astecas. As formigas atacam quaisquer intrusos imprudentes como este saguim barbudo. O macaco paga um preço terrível pelo petisco. Os muriquis usam um método diferente. Evitam a árvore e suas ferozes formigas. A técnica é infalível. Ou quase. Os muriquis estão tão à vontade nas copas que até aí encontram água. Um punhado de folhas serve de esponja. A vida parece fácil para adultos e juvenis. Para os outros habitantes deste mundo de várias camadas, encontrar alimento é mais problemático. Uma árvore tombada tem muitas larvas que tentam um coati ainda novo. Mas cuidado, pois este grupo incomodou uma aranha-macaco que dormia debaixo do tronco. Habitualmente noturna, esta aranha é muito perigosa, pois é a mais venenosa do mundo. Os juvenis têm de acautelar os focinhos. Os jovens coatis aprenderam mais uma lição importante.
Há coisas na manta morta que é melhor deixar em paz. E nenhuma melhor do que estas formigas legionárias. Esta colónia pode muito bem ter 1 milhão de formigas. Atacam tudo o que encontrarem. São verdadeiros superpredadores da floresta. Subjugam até uma aranha-macaco. Animais muito maiores do que as formigas são imobilizados e desmembrados. Nem os que escapam às formigas estão seguros. Há aves que seguem as formigas, capturam os insetos que fogem ao seu avanço. Mas nesta floresta pouco conhecida há mais vidas especializadas. É que em parte do tempo as formigas são nómadas e obreiras e soldados transportam as preciosas larvas, a próxima geração da colónia. Após caçarem o dia todo, constroem um abrigo, um bivac, com os próprios corpos. Será o seu abrigo esta noite. As larvas ficam em segurança dentro destas paredes vivas. Mas muito acima do solo florestal escuro e perigoso, os muriquis ainda têm um pouco de luz. Mas também eles se preparam para a noite. Mesmo que um juvenil queira brincar. À noite, a floresta é um lugar muito diferente. Os porcos-espinhos acordam e partem em busca de alimento. Pouco se sabe sobre estes seres reservados. Na Mata Atlântica vivem pelo menos 5 espécies. Uma delas só foi descoberta em 2013. Nos séculos que se seguiram à chegada dos europeus às costas do Brasil, a floresta não parou de ser desmatada. Agora, algumas das bolsas que restam são demasiado pequenas para sustentar animais como os porcos-espinhos. Podem vir a extinguir-se antes de sabermos alguma coisa sobre eles ou sobre a sua vida noturna. – 93% desta floresta ímpar perdeu-se. A Mata Atlântica outrora cobria 1 milhão de quilómetros quadrados, mas a sua maior parte foi convertida em pastagens. No entanto, apesar do que parecia uma pressão impossível de suster, a manta de retalhos florestais que resta ainda sustenta muitos animais. Animais que agora beneficiam de um movimento atual que visa salvar o que resta da Mata Atlântica. O enorme Iguaçu está protegido por lei. As cataratas constituem a fronteira entre o Brasil e a Argentina, e ambos os países criaram parques nacionais que rodeiam as cataratas.
Felizmente para os andorinhões, os parques salvaguardam muitos milhares de hectares da floresta em que eles podem ainda capturar insetos para alimentar as crias. A cria cresce depressa, alimentada por uma dieta rica em proteínas. Quando se aproxima a altura de partir para atravessar a catarata e entrar num mundo que nunca viu, a cria sai do ninho e agarra-se à rocha perto, tal como as outras crias. E então, graças a um estímulo que poderemos nunca descobrir, as aves juvenis largam a rocha. Um instinto qualquer impele as aves e num ápice transformam-se em seres alados. Uma das grandes ameaças à floresta que resta é o crescimento das cidades. Hoje, mais de 70% da população do Brasil vive dentro do que já foi a Mata Atlântica. 140 milhões de pessoas. E o Brasil das cidades continua a expandir-se em direção à floresta. Os manequins azuis exibem-se ouvindo o ruído do trânsito. Sobrevivem em pequenas bolsas da floresta. Mas o futuro de um macho juvenil como este é incerto. Só daqui a 10 anos terá a hipótese de chefiar a sua equipa de dança nupcial. Quando tiver aprendido com os mais velhos e estiver apto para procriar, a floresta poderá já não existir. E todo este bailado poderá ter sido em vão. Mas há motivo para esperança. É que existe de facto a determinação para salvar o que resta desta floresta ímpar e rica. Mesmo com apenas 7% de sobra, a Mata Atlântica é ainda um dos habitats mais ricos do mundo.